O mais importante herói da DC Comics. O primeiro super-herói do mundo nerd, mais rápido que uma bala, mais forte que uma locomotiva, capaz de saltar um prédio com um só pulo. Certamente você conhece ele, mas você sabe como surgiu esse divisor de águas dos quadrinhos? Eu sou Taylor Fábio e se você quer saber mais sobre o Superman, se prepare para voltar ao início de tudo, pois estamos entrando no mundo de Legends. Superman é um dos maiores, se não o maior marco das histórias em quadrinhos, e isso tudo não é só por causa dos seus poderes quase ilimitados ou da sua pose de escoteiro. E a história do escoteirão teve início antes mesmo da sua primeira história em quadrinhos começar a circular. Para entender melhor essa lenda, vamos voltar ao início da década de 30. Tudo começou com a amizade do roteirista Jeremy Siegel e do ilustrador e desenhista Joseph Joe Shuster, iniciada quando ambos em 1930 se juntaram à equipe do jornal escolar da Alexander Hamilton Jr. High School, uma escola pública de Nova York. E os dois eram os típicos nerds da época, né? Amantes da ficção científica e criadores das primeiras fanzines. Quer dizer, não eram nem fanzines, né? Eram protótipos, já que o termo fanzine só foi oficializado a partir de 1940. E para essa publicação amadora, eles deram o nome de Science Fiction. Em seu primeiro volume, recebeu o subtítulo de Advanced Guard of the Future Civilization. Em 1933, surgiria a terceira edição da revista com o subtítulo The Reign of Superman. E foi justamente nessa história que a gente teria a gênese daquele que seria o maior dos super-heróis. Já que aqui o personagem se chamava Bill Dunn, um mendigo escolhido pelo professor Ernest Molley para participar de uma experiência que iria lhe dar poderes telepáticos. Com todos os testes feitos, o personagem acaba ficando super poderoso, mas é corrompido por seu poder. Dunn então faz uso de seus dons telepáticos para dominar o mundo, assumindo a alcunha de Super-Homem e sendo contraposto pelo pacato jornalista Forrest Ackerman. E olha que maluquice, um super ser que acaba se virando para o mal e é confrontado por um jornalista. Era essa a primeira versão do Superman. E nesse mesmo ano, Siegel e Shuster começariam uma série de reformulações do vilão que tinham criado, transformando ele em um herói propriamente dito. Já que Siegel era notadamente um fã das figuras mitológicas, em especial o semideus Hércules. Assim, criaram a revista Superman número 1 com a segunda versão do seu super-homem. Agora um homem muito forte, mas não sobre-humano, disfarçado como um tímido repórter de jornal chamado Clark Kent, apaixonado por uma repórter que vivia esnobando o herói chamada Lois Lane. E aí os dois pegaram essa ideia e apresentaram para Consolidated Books Publishing, mas os caras não conseguiram levar essa ideia para frente, já que na sequência, infelizmente, pararam de publicar quadrinhos. E aí o Joe Shuster, muito frustrado com a situação, acabou por destruir o protótipo da revista, sobrando dela apenas a capa. Olha só. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu dava na cara dele, pegava essa revista para mim e imagina só quanto de grana que isso ia valer hoje em dia. Bom, depois disso aí, ali por 1934, se iniciaria um longo processo criativo com muitas idas e vindas, que duraria cerca de 4 anos até a criação definitiva do personagem, sendo essa a fase em que a dupla se desentendeu e acabou se separando por um tempo. E foi nesse período que o Jerry acabou procurando outros desenhistas para poder continuar os projetos dele, inclusive o projeto do Superman, já que ele queria muito colocar isso no papel. E assim nascia a terceira versão do Super-Homem, dessa vez uma criança enviada de um tempo futuro, onde o planeta Terra estaria prestes a explodir, e ele acaba sendo adotado pelo casal Sam e Molly Kent, olha aí os Kent já aparecendo na parada. E a criança passaria a desenvolver com o passar do tempo incríveis habilidades como super força e invulnerabilidade, se tornando um adulto super poderoso. Criada com a ajuda de Russell Keaton, que já desenhava as tiras de jornal do Buck Rogers, essa versão nunca foi publicada e Keaton abandonou a parceria com Siegel quando percebeu que o personagem, segundo a visão do Keaton, era invendável. E aí a gente chega a 1935 e o Jerry Siegel e o Joe Shuster já estão trabalhando novamente juntos na National Periodical
Publications. E agora eles tentavam emplacar o seu já quase definido personagem através das syndicates, empresas que agenciavam e gerenciavam as publicações das tiras de jornal e no caminho acabaram levando várias portadas na cara, já que todos os editores consideravam o personagem muito fantasioso. E foram 3 anos de uma infinita batalha até que alguém da McClory Syndication foi lá e falou com o Sidio e deu uma ideia pra ele. Olha, por que tu não pega, né, esse personagem que tu criou e apresenta na própria empresa onde você já trabalha esporadicamente, que agora se chamavam, adivinha, Detective Comics. E aí, foi exatamente isso que os dois fizeram, né? Eles foram lá e conseguiram uma resposta positiva para a proposta deles. A negociação foi concluída com a venda dos direitos do personagem pelo valor de, olha só, $130, além de um contrato de 10 anos para que escrevessem e desenhassem mais histórias do personagem. Também com $130, olha, eles viram que tem que escrever muita coisa para continuar comendo. E foi dessa forma que em abril de 1938 finalmente chegava às bancas a edição número 1 da Action Comics, inaugurando assim a era de ouro dos quadrinhos e trazendo à vida o primeiro super-herói poderoso das histórias em quadrinhos. Nessa primeira edição a gente tem a origem definitiva do Super-Homem. Ou Superman, como o personagem passou a ser chamado também aqui no Brasil alguns anos atrás, para entrar em acordo com o nome dele lá nos Estados Unidos. Bom, e a respeito dessa origem, né, melhor dizendo, a gente dá uma rápida passagem pela história do herói, já que logo na primeira página é explicado para o leitor da época que o personagem tinha vindo, ainda bebê, de um planeta distante que tinha explodido e aqui na Terra era adotado por um casal norte-americano. E já de cara demonstrava que desde bebê o Superman tinha super força, muita resistência e super velocidade. E o legal, né, é que essa primeira revista tentava dar uma explicação científica para os poderes do herói que nada tinham a ver com o Sol. Já da segunda página em diante, a gente vê o herói descendo a porrada em bandidos comuns, mostrando também um pouco do dia a dia da identidade secreta do Superman, o repórter Clark Kent no jornal e Estrela Diária, e também um pouco da relação dele com a repórter Lois Lane. Essa primeira história do Superman é rápida e rasteira e se resolve em poucas 15 páginas, já que o herói alienígena divide espaço nessa Action Comics com o cowboy Chuck Lawson, que era a estrela dos quadrinhos em preto e branco, o mágico Zatara, que mais tarde viria a ser o pai da Zatanna Zatara, uma das heroínas mais queridas da Era de Prata da DC Comics, e o gibi ainda tinha histórias curtas de mais um monte de personagens que o tempo fez questão de jogar no limbo dos quadrinhos. E essa primeira edição da Action Comics, apesar de datar de junho de 1938, chegou nas bancas ali por abril do mesmo ano. É que naquela época a galera tinha mania, né, de datar a revista lá pra frente para ela continuar atual, mesmo que encalhasse nas bancas. Se bem que encalhar não foi o caso dessa Action Comics, que vendeu mais de 100 mil exemplares ao valor de 10 centavos de dólar por edição. Infelizmente, Sidio e Shuster não tinham a mínima ideia do fenômeno cultural que o Superman viria a ser, né? Viria a se tornar, como já comentamos, e negociaram a venda do personagem para Detective Comics por uma merreca e fecharam cada página entregue dali para frente por 10 dólares. E só para vocês terem uma ideia, né, essa primeira edição da Action Comics, os poucos exemplares que ainda existem são negociados aí nos leilões, né, da atualidade por valores acima dos 2 milhões de dólares. E sobraram poucos originais mesmo, já que quadrinhos eram considerados um passatempo rasteiro e coisa de criança, e com a falta de material no mercado por culpa da grande crise, quase tudo era reciclado. Naquelas épocas de recessão norte-americana, o Superman se tornou o campeão da verdade e da justiça, se transformando em um sucesso instantâneo. E além de ir ganhando aos poucos um universo riquíssimo de histórias com elementos como o planeta Krypton, a Supergirl, Krypto, o Supercão, Superboy, a Fortaleza da Solidão, Lex Luthor, a cidade engarrafada de Kandor, a Legião dos Super-Heróis, né, e muitos outros personagens, também foi o responsável pela explosão dos super-heróis, criando o início da Era de Ouro dos quadrinhos norte-americanos. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Legends, né? Agora contando a história da maior das lendas. Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele like felpudo e compartilhar esse vídeo, porque vai ser legal demais. E se não está inscrito,
se inscreve aqui, já aproveita para badalar o sininho e também conhecer o Coleção em Ação Show nas nossas redes sociais. E toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. Tô esperando vocês por lá. Por enquanto, eu vou dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.